Nesse vídeo eu vou defender por que Batman Eternamente é um bom filme do Batman. Sim. Bom, os dois filmes do Batman que o Joel Schumacher dirigiu são considerados igualmente ruins, mas eu acho que tem uma diferença sutil entre eles. Ainda que eles mergulhem fundo nessa galhofa toda, essa piração maluca, Batman Eternamente ainda mantém uma trama que leva o personagem a sério e que funciona mesmo dentro dessa proposta exagerada. Batman e Robin não tem isso, ele é galhofa pura, eu até acho que pode ser divertido, mas ele funcionaria melhor se tivesse um ritmo mais dinâmico, se fosse um pouco mais enxuto. Mas de volta ao filme que interessa, Batman Eternamente tem essa trama eficiente que inclusive planta umas sementes que seriam colhidas anos depois lá no Batman Begins do Nolan. Mas pra gente chegar nessa essência, primeiro, cara, não tem jeito, a gente tem que admitir o óbvio, esse é um filme ridículo. É isso mesmo, a galhofa e o exagero elas são merecidamente reconhecidas, mas eu vou te dar uma dica de como aceitar e aproveitar tudo isso. Tenta se imaginar nos anos 60 sendo um fã da série de TV do Batman e se divertindo horrores com coisas do tipo o bate-spray anti-tubarão, ou aquela cena dele correndo tentando se livrar da bomba, ou ainda a dinâmica bem humorada da dupla dinâmica. Batman Eternamente é a adaptação perfeita dessa versão do personagem, mas eu acho brilhante que o filme consegue fazer funcionar todos esses elementos de pastelão com uma ambientação meio descolada dos anos 90, com aquelas roupas de couro pretas e a música pop da época. Kiss from a Rose, cara, não fica melhor que isso. E assim, o filme nem tenta te enganar, né? Na primeira cena você tem o Batman se arrumando ali, e aí tem aquele take dramaticamente iluminado dos glúteos dele, e aí você já sente que tem alguma coisa meio diferente, até que ele anda em direção ao Batmóvel e toda aquela música épica simplesmente para pro Alfred perguntar se ele quer um sanduíche, e ele responde: I'll get drive-thru. A partir daí a gente tem certeza, né? O Joel Schumacher vai trazer essa coisa estilizada dos quadrinhos, mas sempre entrecortando com momentos de autoconsciência que, assim, são incrivelmente honestos. Ele vai entregar todo aquele festival de cores malucas que emulam uma sensação psicodélica. E a cidade de Gotham ganha uma ambientação quase mitológica aqui, né? Com aquelas estátuas gigantes, os cenários extravagantes e o jeito como a câmera voa por eles. Mesmo as tão faladas atuações do Jim Carrey e do Tommy Lee Jones, elas são exageradas ao extremo e assim, eu consigo entender totalmente quem não aguenta assistir. Mas sei lá, não deixa de ser um produto histórico interessantíssimo, principalmente falando do charada do Jim Carrey. Esse filme vem na esteira de 3 sucessos absolutos para ele, com os Debiloides, Ace Ventura e o Máscara. E aqui em Batman Eternamente o cara tá completamente surtado. O Tommy Lee Jones, que faz o Duas Caras, chegou a dizer que não suportava o jeito dele nesse filme. E, cara, saber disso eu acho que melhora muito as cenas, porque você consegue sentir esse ódio na tela. Sem contar que a gente já viu essa história do nerd que fica obcecado pelo herói, daí vira o vilão várias vezes, e eu acho que até hoje ninguém fez tão bem quanto o Jim Carrey. Aliás, tem outra coisa que eu gosto que, assim, você pode encarar o plano dele, que usa um dispositivo ali para sugar as informações quanto mais as pessoas assistem TV, quase como um prenúncio do que as redes sociais fazem hoje em dia com os nossos dados. Enfim, tudo isso para dizer que vale a pena abraçar essa galhofa toda e que, assim, ela inclusive faz parte da história do personagem, né? A partir dos anos 50, os quadrinhos foram ganhando esse tom mais infantil, mais fantasioso, justamente para fugir da censura. Então, assim, dá até para defender que isso é algo canônico. E o Joel Schumacher faz uma coisa aqui que eu acho fascinante, cara. Ele dá a liberdade completa para todos os departamentos criativos do filme. Figurino, design de produção, maquiagem, assim, todo esse pessoal tá transbordando uma criatividade de um jeito que poucos filmes até hoje conseguem. Lembra até um pouco as artes conceituais do filme Duna, do Alejandro Jodorowsky, que nunca foi feito, mas que também tinha essa ambição de apresentar uma coisa completamente despirocada e maluca visualmente. E além disso, o Schumacher estava simplesmente seguindo as diretrizes do estúdio, que queria uma versão mais leve, mais infantil, principalmente depois dos filmes extremamente sombrios e decrépitos do Tim Burton, que não exatamente facilitavam a venda dos brinquedos no McDonald's. Então, assim, você pode até chover de hate em cima do Joel Schumacher e discordar da visão dele, mas o cara estava meio que seguindo o briefing e mesmo assim ele conseguiu derramar muito da sua alma artística num filme que é essencialmente um filme infantil.
A trilha sonora, aliás, segue exatamente essa linha e assim, o compositor Elliot Goldenthal falou que criou o tema do Batman pensando naquelas musiquinhas que crianças inventam quando estão brincando de bonequinho. Mesmo assim, se você esquece o tema clássico do Danny Elfman, eu acho que a trilha do Elliot combina demais com o personagem e ele consegue trazer esse clima de fantasia sombria, mas também divertida. Em vários momentos de ação, a música brinca com um estilo de jazz eletrizante que lembra não só os primeiros filmes do 007, mas também a própria série de TV dos anos 60. Tudo isso para dizer que Batman Eternamente tem sim esses elementos que são ridículos, são extravagantes, são autoconscientes. Mas junto com isso, o filme também desenvolve uma dinâmica de personagens que é tratada com seriedade na medida certa. Nem muito, nem pouco. Assim, na relação do Bruce com a Dra. Chase, que é interpretada pela Nicole Kidman, a gente mergulha no trauma de infância do Bruce Wayne, incluindo uma cena que ele cai numa caverna e fica aterrorizado pela figura imponente de um morcego e depois decide usar isso para colocar medo nos criminosos. E cara, isso é a essência do Batman Begins do Christopher Nolan, inclusive é a primeira cena daquele filme. Aliás, o Schumacher também acerta no jeito como ele retrata o Batman se movendo, seja nas lutas, que finalmente trazem uma porrada mais intensa e mais ágil, ou mesmo nos takes vertiginosos que se aproveitam da fluidez da capa dele para criar uma sensação de queda e voo que não existe nos filmes do Tim Burton e que o Nolan aperfeiçoaria na trilogia dele. Além disso, o filme vai questionar o tempo todo se o Bruce Wayne consegue ser duas pessoas ao mesmo tempo, se ele consegue viver tanto como Bruce Wayne quanto Batman. E absolutamente tudo nesse filme reflete essa dualidade. A própria Chase, por exemplo, não consegue decidir se ela está apaixonada pelo Bruce Wayne ou pelo Batman. Então, nesse sentido, ela é um reflexo desse conflito do personagem. Outro exemplo é o vilão Duas Caras, que é a manifestação física dessa dualidade, né? Tanto é que os seus capangas, o seu covil, o seu figurino, tudo isso reflete essa divisão meio a meio, de um jeito que é ridículo, mas também é divertido. Aliás, é divertido porque é ridículo. E aí a gente chega no Robin e sim, eu vou defender que ele é uma peça fundamental nesse filme. O ator Chris O'Donnell traz um jeito enérgico e descontraído que é perfeito para o personagem. E assim, ele ao mesmo tempo homenageia o Robin dos anos 60, mas também traz um toque de rebeldia e até uma canastrice anos 90 que faz total sentido aqui. E dá pra ver que ele tá se divertindo demais, incluindo frases clássicas do personagem como Holy Rusted Metal Batman! Outro ponto positivo é que a presença do Robin dá muito mais desenvolvimento pro Alfred, já que é ele que serve de ponte entre o Bruce e o Dick Grayson, então isso até dá muito mais tempo de tela para o ator Michael Gove. Aliás, ele faz um Alfred que consegue ser ao mesmo tempo carinhoso, mas também engraçado, assim, ele tem um timing cômico excelente, que não é tão valorizado, né? O pessoal geralmente não lembra dele como Alfred, mas eu acho que assim, ele merece muito, inclusive numa das cenas que eu acho mais legais, que é quando ele liga pro Bruce para dizer que o Robin roubou o carro. No, sir, the other car. Mas o mais importante é como a presença do Robin complementa esse arco do Bruce, né? Para um herói que está tendo dificuldade de se dividir em dois, nada mais apropriado do que ter um parceiro. E assim, quando eles finalmente se entendem e se unem para a batalha final, cara, é um momento que é genuinamente emocionante e assim, não deixa de ser icônico finalmente ver a dupla dinâmica formada num filme dessa proporção. Mesmo assim, o clímax do filme deixa claro que o Bruce entendeu que ele e o Batman são a mesma pessoa, eles são indivisíveis. Isso permite que ele salve os seus aliados ao mesmo tempo numa cena emocionante, vertiginosa, muito bem filmada, aliás. E ele também derrota o Duas Caras de um jeito que eu acho bem criativo e que funciona dentro dessa proposta cartunesca exagerada. De onde ele tirou todas essas moedas? Não importa. O que importa é que ali o Batman entende que ele é essas duas faces, né? Ele é o homem e o morcego, e aí ele aceita a parceria com o Robin e evita ser consumido por essa dualidade como Duas Caras foram. É poesia pura. Dentro de um filme de quadrinhos, obviamente exagerado, cartunesco, infantil, enfim.
Batman Eternamente é só uma de várias versões do herói, e eu acho que a coisa mais injusta é que ele não é exatamente odiado, mas ele é tratado com indiferença. É muito comum a gente ver o pessoal amar ou odiar o Batman e Robin por ser o exemplo máximo desse exagero do Schumacher, mas esquecer que o Eternamente existe. Cara, isso é uma pena, porque esse é um filme que pelo menos tenta conciliar essas duas faces da moeda, a galhofa e a seriedade. E pelo menos pra mim, eu acho que ele consegue. Muito obrigado por assistir, se você gostou deixa um like, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações, me segue no Instagram porque lá eu comento os filmes de um jeito mais direto, comenta aí embaixo o que você achou, mesmo que seja para discordar completamente de mim, e até o próximo vídeo.